Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso curso de Analista Fiscal Simplificado. Meu nome é Eduardo e eu vim dar continuidade ao curso que a professora Fernanda estava ministrando com vocês. A professora Fernanda, ela falou sobre diferencial de alíquotas nas entradas interestaduais para uso e consumo ativo mobilizado e antecipação do ICMS nas entradas interestaduais de mercadorias destinadas à revenda ou industrialização, onde a alíquota, a diferença entre as alíquotas fosse num valor superior a 6%. Então, notem, os dois primeiros assuntos se tratavam de um diferencial, de uma diferença nas entradas interestaduais e nas entradas por contribuintes aqui do estado. Um contribuinte do Rio Grande do Sul recebendo mercadoria de fora, seja para uso, ativo, revenda ou industrialização. Esse nosso assunto nós trataremos de um diferencial na saída. Então, notem a diferença. Nesse caso aqui, nós vamos falar de um assunto que trata de diferença na saída para fora do estado. Basicamente, vai ser na saída interestadual destinadas a não contribuinte. Então, um contribuinte, tratando do Rio Grande do Sul, vendendo para um não contribuinte fora do estado. Inicialmente é bom trazer um histórico do porquê que foi criado o diferencial de alíquotas nas operações interestaduais para não contribuinte. Até dezembro de 2015, nas operações interestaduais onde um contribuinte vendia mercadoria para não contribuinte fora do estado, se aplicava a alíquota interna do estado de origem. Não se aplicava a alíquota interestadual como é hoje ou a partir de janeiro de 2016. Então, por exemplo, lá em janeiro de 2015, em dezembro de 2015, quando um contribuinte vendia mercadoria para um não contribuinte fora do estado, ele não utilizava a alíquota interestadual de 12 ou 7, ele utilizava a alíquota de 17, que era a alíquota na época. A partir de janeiro de 2016, isso mudou. A partir de janeiro de 2016, qualquer operação interestadual deve ser aplicada a alíquota interestadual. 12, 7 ou 4, se for produto de origem importada, se for produto importado ou com mais de 40% de matéria-prima importada. Existia naquela época muita reclamação, principalmente do estado de São Paulo. Por quê? Porque grande parte dos comércios eletrônicos, das vendas, dos consumidores que compram mercadorias via comércio eletrônico são de São Paulo, que é o estado maior. Ou seja, qual era o cenário na época? Em dezembro de 2015, um contribuinte do Rio Grande do Sul vendia mercadoria para um não contribuinte em São Paulo e ele aplicava a alíquota de 17% na operação, 17%, e esses 17% eram todos referentes ao ICMS próprio, ou seja, todo o tributo ficava com o estado de origem, no nosso exemplo, o Rio Grande do Sul. E o estado de destino, que também no nosso exemplo é São Paulo, que era da onde o consumidor despendia o dinheiro, não recebia nada. A partir daí, então, mediante muita pressão, foi criado, através da Emenda Constitucional 87 de 2015 e do Convênio ICMS 93 de 2015, essa sistemática do diferencial de alíquotas nas vendas para não contribuintes, onde aplicava-se a alíquota interestadual na operação interestadual destinada a não contribuinte, e essa alíquota interestadual ela fica para o estado de origem, porque é ICMS próprio, e foi criado um diferencial de alíquotas, que nada mais é do que a diferença entre a alíquota interna do estado de destino menos a alíquota interestadual. Por exemplo, considerando que estou vendendo para o estado de São Paulo, o estado de São Paulo tem alíquota interna de 18%. E, no nosso exemplo, a base de cálculo para o cálculo do diferencial vai ser R$1.000. Então, que cálculo eu faço? Pego a alíquota interna do estado de destino, São Paulo, 18%, e a alíquota interestadual,
12%, considerando que é um produto nacional. Então, nós temos uma diferença de 6%. 6% aplicado sobre a nossa base de cálculo, que é os R$1.000. Ou seja, nos gerou um diferencial de R$60 a ser pago, nesse exemplo. Como até 2015 todo o ICMS ficava para o estado de origem, para que não houvesse um impacto tão grande assim de uma hora para outra, foi criado um cronograma onde parte do diferencial ficava para o estado de origem e parte ia para o estado de destino. Então, por exemplo, aqui, em 2016, considerando o nosso exemplo de R$60, né? Um contribuinte do Rio Grande do Sul vendendo para um consumidor final em São Paulo, fez o cálculo da diferença entre as alíquotas sobre o valor da venda, a base de cálculo, e considerou R$60 de diferença. Então, em 2016, de que forma era feito? 60% desses R$60 ficava para o estado de origem. Então, além do ICMS próprio dos 12%, mais, no nosso exemplo, R$36 ficava para o estado de origem e R$24 era pago para o estado de destino. Em 2017, mudou. 40% do diferencial ficava para o estado de origem e 60% para o estado de destino. Então, no nosso exemplo aqui, em 2017, quando um contribuinte vendia para São Paulo, considerando todos esses valores aqui que eu já falei para vocês, R$24 ficava para o estado de origem, para o Rio Grande do Sul, fora o ICMS próprio, e R$36 era pago para o estado de destino. Em 2018, diminuiu o percentual para o estado de origem. 20% ficava para o estado de origem, no nosso exemplo R$12, e 80% para o estado de destino, R$48. Ou seja, vocês viram, um cronograma onde ia sempre diminuindo o percentual do estado de origem e aumentando o percentual para o estado de destino. Até que chegou em 2019. 2019, 100% do diferencial de alíquotas nas vendas para não contribuinte devem ser recolhidas para o estado de destino, tá? Então, no nosso exemplo aqui, em 2019, os R$60 do diferencial são pagos para o estado de destino. De que forma que são pagos? São pagos através de uma GNRE, numa Guia Nacional de Recolhimento. E ele deve ser pago de forma antecipada. Então, um contribuinte do Rio Grande do Sul está vendendo para um não contribuinte em outro estado, quando a nota é emitida e a mercadoria circula, já deve ser feita a guia e acompanhar a circulação. Por quê? Porque no estado de destino, na entrada do estado, vai ser exigido a comprovação desse pagamento. Tá? Então, isso aqui é importantíssimo. Nas saídas interestaduais para não contribuinte, via de regra, já deve estar acompanhado com uma guia paga. Qual é o código da guia? O código é 10010 dígito 2. Tá? Então, uma GNRE com o código 100010 dígito 2. Se o contribuinte ele não quer recolher de forma antecipada, ou seja, eu sou um e-commerce, um comércio eletrônico, eu vendo muito para outros estados. Eu tenho uma demanda muito grande e fica inviável para eu ter que recolher nota a nota. O que é feito? É possível que seja feita uma inscrição no estado de destino. Uma inscrição específica para isso, para que quando houver essa inscrição, o contribuinte aqui do Rio Grande do Sul, no nosso exemplo, ele tenha uma apuração no estado de destino. Ou seja, ele pode recolher todo o diferencial do mês de uma única vez. Ele não precisa recolher nota a nota. Para isso, ele vai ter que enviar para o estado de destino uma GIA, que é chamado de GIA-ST, e lá ele vai ter uma apuração. Ele vai lançar lá na GIA-ST o valor do diferencial de alíquotas destinada ao estado para qual ele está vendendo para não contribuinte, e aí ele vai ter uma apuração onde ele vai recolher de acordo com a data determinada pelo estado de destino. Ah, mas eu quero ter uma inscrição em todos os estados porque eu vendo muito para todos os estados. Não tem problema. Vai ter uma inscrição para todos os estados, só que vai ter que enviar a tal da GIA-ST para todos os estados. Certo?
uma questão muito importante. O STF determinou esse ano que este diferencial de alíquotas aqui, ele é inconstitucional. Por que ele é inconstitucional? Porque ele foi criado através de emenda constitucional e convênio. E o STF entende que ele deveria ter sido criado através de uma lei complementar. Mas aí, essa inconstitucionalidade foi determinada de que forma? Empresas do Simples Nacional nunca recolheram, porque antes estava suspenso o recolhimento, e foi determinada a inconstitucionalidade, onde elas continuam sem obrigação de recolher. Então, empresas do Simples Nacional, nessas operações de venda para não contribuinte fora do Estado, não precisam recolher. Já não precisavam e continuam sem precisar fazer o recolhimento. Só que para empresas do regime normal, essa inconstitucionalidade ela foi determinada só a partir de janeiro de 2022. Então atentem para esse detalhe. Para as empresas da categoria geral, do regime normal, elas ainda devem fazer o recolhimento até dezembro de 2021. A partir de janeiro de 2022, não há necessidade, porque o STF determinou que é inconstitucional. Só que nós temos que ficar atentos que até lá pode ser determinada, pode ser criada uma lei complementar que determine o recolhimento. Mas hoje não tem nenhuma lei complementar que determine isso, que exija. Ou seja, se o cenário se mantiver o mesmo, esse diferencial de alíquotas nas vendas para não contribuinte se encerra em 31 de dezembro de 2021. Mas vamos ficar atentos porque nesse meio tempo, ainda tem 2 meses e pouco até o final do ano, então, nesse meio tempo, pode ser publicada uma lei complementar e aí, então, o diferencial vai passar a ser constitucional. Mas, somente para empresas do regime normal. Por Simples Nacional, já foi determinado que é inconstitucional mesmo. Tá certo? Espero que tenham gostado, que tenha sido útil esse conteúdo para vocês. Nós temos inúmeros outros cursos, inúmeros outros conteúdos, substituição tributária, cursos da área federal, cursos da área trabalhista. Todos estão no link na descrição desse vídeo. Deixem o like, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, porque aí vocês vão sempre receber as notificações atualizadas e vídeos atualizados com conteúdo gratuito e de suma importância para todos os profissionais que trabalham na área. Tá legal? Até uma próxima. Tchau!